No ano de 2020, Mercado Livre já sobe 96%, B2W 91%, Via Varejo 71% e Magazine Luiza 68%. Altas expressivas aí. E a gente vai falar hoje com o Leonardo Stockler da Explora para saber a perspectiva para Via Varejo. Confere aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, aqui é o Rafael Zattar, é um prazer tê-lo conosco. Hoje a gente tem a satisfação de trazer para vocês Leonardo Stockler. Fizemos uma live recente aqui no canal para falar um pouco sobre o fundo Explora, né? O fundo que sobe mais de 17% esse ano, enquanto a Bolsa cai 11% ainda, hoje é dia 31 de julho, estamos fechando o mês aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre case Via Varejo. O fundo andou short, né, no começo do ano na empresa, andou vendido, case, e ele vai falar a tese, é até bom para a gente saber como que uma boa gestão consegue enxergar, monitorar uma empresa. Então, confere aí, antes eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, que esse é um vídeo muito educacional para a gente aprender realmente essas questões. Então, Leonardo, antes de passar para você falar sobre o case, eu queria que você comentasse um pouco para o pessoal que não viu o outro vídeo, um pouco sobre a Explora mesmo, um pouco sobre o seu histórico no mercado. Bom, boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal. Começando pela apresentação bem breve e rápida, eu sou o Leonardo Stockler, sou um dos membros do time de investimento aqui da Explora. Estou na Explora há cerca de um pouco mais do que 3 anos. Antes disso, eu fazia parte do time de research da Vinci Partners. Como você disse, a gente atualmente hoje tem um fundo que se chama Explora Latam Long Buys, onde é um fundo onde a gente busca investir tanto na parte comprada quanto na parte vendida de uma forma direcional, ou seja, é um fundo que no fim do dia acaba procurando gerar uma consistência de retorno, onde esse retorno tem uma baixíssima correlação com qualquer índice de mercado. Então, a gente entende que é um fundo que acaba compondo muito bem portfólio de investidores, sem ter uma temática relacionada, assim, de você imaginar que a Bolsa vai performar positivamente ou negativamente. É um fundo que tende a navegar bem em diferentes momentos do mercado, justamente pelo fato da gente fazer essa gestão direcional, tanto da parte comprada e da parte vendida, né? E eu acho que, assim, como você mencionou, a Via Varejo ela foi uma posição do fundo no início do ano, do ponto de vista de venda. A gente acabou capturando toda essa correção que o mercado sofreu e, portanto, ela também, né, saindo do papel ali do início do ano em torno de uns R$15, mais ou menos, até uns 5. A gente capturou quase todo esse movimento de queda. A gente acabou encerrando a posição ali durante março, né, do ápice do coronavírus. Mas é um caso que, assim, onde a gente hoje aqui assim, vai detalhar um pouquinho mais sobre isso, mas acho que o racional da Via Varejo para a gente aqui passa muito em função do benefício da dúvida na mudança do modelo de negócio dela. Eu acho que com a saída do Cassino como controlador, né, via GPA há cerca de 1 ano, foi, se não me engano, em junho do ano passado, quando a companhia se tornou uma corporation, onde você tem como os principais acionistas a família Klein, que foi a fundadora da Casas Bahia, né, alguns fundos de investimento como a XP, que foi bastante ativo na mídia em montar posições robustas para ser um pouco mais ativa na companhia, a gente ainda tem um ceticismo na capacidade de execução do management em transformar o modelo de negócios, ou seja, você deixar de ser uma varejista onde você tem uma altíssima dependência do seu fluxo de caixa vindo de vendas offline, né, ou seja, de lojas físicas, para sim ter um modelo onde você tem envolvimento do e-commerce de uma forma bem mais ampla, né? Eu acho que um case de sucesso nessa transição é justamente a Magazine Luiza, que teve a capacidade de se tornar uma empresa omnichannel, né? Ou seja, você, no fim do dia, está comprando ali da Magazine Luiza, mas você tem a possibilidade de comprar na loja, na internet, do estoque deles, do estoque de terceiros. Então, eles tiveram bastante sucesso nessa transição. Eu acho que é o que a Via Varejo está procurando fazer, porém ainda não está executado, né? Ou seja, você precisa hoje apostar que essa execução ela vai ser bem feita por parte do management para ela se tornar um e-commerce. Eu acho que, assim,
A gente aqui fez alguns estudos e tentou entender o setor de e-commerce no fim do dia, né? Ou seja, procurando entender quais são os pilares fundamentais para uma empresa ter sucesso e se tornar ganhadora nesse crescimento aí do e-commerce que vem através da maior penetração do online nas vendas do varejo, né? Que hoje deve estar em torno de uns 5%, talvez um pouquinho mais em função da crise, mas quando você olha mercados mais maduros como os Estados Unidos e China, isso ultrapassa 10%, com a China sendo até um pouco mais do que 15%. Então você tem naturalmente um crescimento secular acontecendo nos próximos anos. E estudando o setor, a gente entende que uma empresa ela pode ser ganhadora dentro desse crescimento, ou seja, capturar todo esse crescimento, baseado principalmente em 3 pilares fundamentais, né, que é sortimento, tráfego de site e nível de serviço. O nível de serviço aqui é muito relacionado à logística, onde você tem um prazo curto e um preço baixo, né? Não adianta nada você falar que vende no e-commerce e entregar o negócio 30, 60 dias depois. Você não vai estar prestando um bom serviço para o cliente, ele não vai sentir a vontade de comprar de novo nesse site, dado esse prazo de entrega, né? Então, esses pilares eles acabam gerando uma espiral positiva quando isso é bem desenvolvido, né? Acho que eu gostaria até de ilustrar aqui na apresentação, o modelinho onde a gente consegue visualizar bem o benefício que esse espiral traz, né? Porque no final do dia, essa espiral ela passa por os sellers, né? Ou seja, os vendedores, que aqui pode ser a própria companhia onde você tem a venda do 1P, que a gente chama, né? Ou de terceiros, que seria o 3P, que é quando você faz o modelo de marketplace. Isso gera uma quantidade de produtos a serem vendidos, né? Ou seja, o sortimento, que por consequência gera um maior tráfego no site. Ou seja, quanto mais sellers você tem, mais sortimento você tem. Quanto mais sortimento você tem, mais tráfego no seu site você atrai. Quanto mais tráfego no seu site você atrai, mais vendedores querem estar no seu site. Isso se torna uma espiral super positiva. Obviamente, tudo isso tem que ser muito bem sustentado pelo esse nível de serviço que eu citei, né? Ou seja, você precisa estar atendendo o seu cliente de uma maneira excepcional, para justamente ele voltar e ter mais seller, mais sortimento, e essa espiral ela vai gerando de uma forma super positiva, ou seja, a escala em determinado momento se torna uma vantagem competitiva de longo prazo para você. E dentro disso, quando a gente analisa a Via Varejo versus os peers, e os peers aqui eles acabam sendo o Mercado Livre, a B2W e a própria Magazine Luiza, a gente percebe que ele está alguns passos atrás, principalmente no que diz respeito a sortimento e vendedores. Ou seja, a Via Varejo ela ainda tem uma dependência muito grande da venda do próprio estoque, ou seja, do 1P. Isso limita muito o sortimento que ela disponibiliza no site. Portanto, ela tem um número de sellers menores, um número de acessos menores, e essa espiral ainda não está tão positiva quanto estão os principais concorrentes dela. Eu acho que é muito em função disso que a gente tem um certo ceticismo na capacidade dela de fazer essa transformação no modelo de negócio, né? Ela está num volume de investimento muito atrás do que os outros peers. O Mercado Livre está há mais de 20 anos investindo nesse negócio e está na dianteira quando você fala sobre sortimento e número de sellers. Você tem a B2W investindo muito capital e já aprendeu muito com isso, porque perdeu muito dinheiro num passado não muito distante e fez muito bem essa transição no modelo de negócios, deixando de ser uma varejista que vende no online, ou seja, no 1P, vendendo o próprio estoque, e se transformando num marketplace, ou seja, ela ganhou muito fluxo de site, muitos sellers, aumentou muito o sortimento no espaço curto de tempo, né? Se você pegar ali nos últimos 2, 3 anos, e ela usa o 1P justamente como um certo investimento de marketing, ou seja, ela investe muito em preço para atrair fluxo para o 1P, mostrando um sortimento de 3P muito elevado. E eu acho que a Magazine Luiza ela teve bastante sucesso no que diz respeito à omnicanalidade, né? Ou seja, você está mais bem desenvolvido nessa integração do online com o offline. Então, isso tudo para colocar que, assim, quando você olha lá fora o mercado de e-commerce, geralmente ele é dominado por 2, 3 players, onde você tem um market share de
60%, 70%, às vezes até 80% dentro desses dois, três principais players, e o restante, o que a gente acaba chamando de e-commerce de nicho, que é, por exemplo, aqui, a Arezzo no próprio site, a Renner no próprio site, marcas que vendem online, em que você tem uma participação pequena do share do e-commerce, mas que eles estão lá, presentes, eles fazem parte da venda. Então, o que a gente entende aqui é que os concorrentes da Via Varejo estão melhores posicionados, estão capitalizados para manter o investimento e a dianteira nesse setor. Portanto, quando a gente olha para a Via Varejo, e de novo, assim, não é que a gente, assim, eventualmente eles podem ter o sucesso de fazer essa transição, de transformar um player, surpreender positivamente a gente principalmente, né? Mas, de novo, o que a gente tem hoje aqui na Explora é um certo ceticismo e uma pouca visibilidade nessa transição no modelo de negócio, né? O atual management está aí há 1 ano, e quando a gente olha a penetração do online, ele não aconteceu na velocidade, por exemplo, que a Magazine Luiza conseguiu executar isso, que a B2W conseguiu executar na transição para o 3P. Então, assim, de novo, não é que a gente fala assim, pô, eles não vão conseguir, pronto. É que não está claro para a gente que eles estão caminhando nessa direção, que os incentivos do management estão caminhando nessa direção. E eu acho que o que a gente viu, principalmente ali, a partir de abril, maio, onde a própria companhia reportou um crescimento muito robusto, parte online, que é obviamente, sem dúvida nenhuma, são números positivos, mas a gente precisa ver aqui do nosso lado, para ter uma certeza maior na capacidade, de novo, de execução na transformação desse modelo de negócios, na sustentabilidade desse crescimento daqui para frente. Porque o que aconteceu nesse período, quando a gente faz, que a gente chama aqui de sanity check, né, que é checar com a cadeia de valor, então conversar com concorrentes privados, com fornecedores, com próprios clientes de uma forma geral, o que a gente pôde perceber, e obviamente isso aconteceu, está lá, os números estão entregues e ninguém vai tirar isso, mas onde a gente quer ver justamente essa execução, é que os players privados, principalmente, que só tinham lojas físicas, que eu vou citar alguns exemplos aqui, que é, por exemplo, máquina de vendas, lojas 100, onde dependiam, majoritariamente falando, das lojas para fazer a sua venda, todas elas estavam fechadas. Então, você, por mais que o mercado tenha caído substancialmente nesse período, você teve venda que precisava ser executada por alguém. E o que a gente percebeu é que ela foi executada. É difícil precisar qual foi o share ganho de cada uma dessa sobra de venda vindo dessas companhias que estavam com as lojas fechadas, mas o que a gente percebeu é que companhias que tinham um bom crédito com a indústria, e aqui a gente está falando das maiores, que é Via Varejo, Magazine Luiza e B2W, Magazine Luiza e B2W no P, né, ou seja, vendendo o próprio estoque, tinham um bom crédito com a indústria, e o que, conversando com a cadeia, a gente percebeu que o share ganho foi mais ou menos um terço para cada uma. Ou seja, quando você vê um crescimento percentual muito robusto, é ótimo, é impressionante o que a Via Varejo conseguiu entregar, mas a base deles era muito pequena. O que a gente analisa aqui do ponto de vista absoluto, ou seja, o financeiro vendido pela Via Varejo não foi muito diferente do financeiro vendido pela B2W e Magazine Luiza no quesito conquista, vamos dizer assim, do share das lojas fechadas. Então, isso tudo para dizer o seguinte, você teve um share ganho pela Via Varejo que a gente ainda tem um certo ceticismo na sustentabilidade dele. E quando a gente analisa os pilares do e-commerce, a gente percebe que ela pode ter uma dificuldade a mais do que os concorrentes na manutenção desse share. Porque eu acho que, assim, quando você vê a penetração do e-commerce nessa categoria de durables, né, que seria a linha branca, ela é 70% aqui no Brasil. Então, é ela que sustenta a maior parte da penetração do e-commerce. Então, isso provavelmente é uma venda que saiu da loja física e foi para o e-commerce e vai ficar. Talvez uma parcela muito menos significativa volte para o offline. Então, é justamente nessa transição, e isso o tempo vai dizer um pouco, até porque as coisas estão reabrindo agora, numa velocidade ainda pequena, com cidades limitando isso, nem todas as cidades abrindo, com tempos limitados. Então, assim, ainda não está numa normalidade, então a gente não tem uma clareza de manutenção desse share ganho pela Via Varejo. Então, acho que é mais ou menos aí que está o nosso ceticismo. Assim, a gente gostaria de ver
para se sentir confortável com o case, que ela tivesse uma evolução na execução dessa transformação do modelo de negócio, coisa que a gente não está vendo. A gente percebe ela muito mais como uma varejista do que como um e-commerce. E quando você olha a Via Varejo como uma varejista, ela não é um papel barato. Quando você olha os múltiplos de preço-lucro, ela trada a patamares muito superiores a varejistas de extrema qualidade, como, por exemplo, a Arezzo, Raia Drogasil, Renner. Então, assim, se de fato ela não tiver sucesso nessa transição, ela deveria ser precificada pelo mercado como uma varejista, e ela sendo precificada como uma varejista, ela não deveria tradar a múltiplos tão altos como ela está tradando atualmente. Então, assim, eu acho que essa percepção talvez a gente tenha um pouco diferente do mercado. A gente não está dando benefício da dúvida nessa transição de modelo de negócio, e olhando esses pilares que eu citei aqui, a gente tem um ceticismo muito grande na capacidade de execução da Via Varejo. Ela não mostrou no passado essa capacidade. Então, se isso de fato não acontecer, ela deveria estar tradando a patamares de múltiplo muito menores do que está tradando atualmente. Beleza, cara. Visão muito agregadora sobre a empresa. Para quem não conhece, a gente tem o Espião Carteira Z, que mostra as posições do fundo, né, de vários fundos com uma defasagem de 3 meses, que é permitida pela CVM, e a gente verifica que tem muitos fundos alocados, né, a gente bota as maiores posições lá em Via Varejo, muitos fundos acreditando nesse case, e uma visão aí um pouco, né, contrário ao mercado em geral, né, inclusive a empresa tem muita torcida, né, a gente não fica torcendo nem contra nem a favor, mas a gente vê que muita gente mais torce do que investe na empresa, sabendo realmente os fundamentos dela, que é o que você veio trazer para a gente aqui. A gente tem essa importância de trazer gestores de qualidade para que a gente entenda alguns racionais sobre determinadas empresas, e eu acho que isso o mercado vê com muito bons olhos, essas posições contrárias aí em relação aos cases. Cara, eu acho que ficou muito clara a posição da Explora com relação à empresa, né? Acho que vocês geraram os shorts que estavam no começo do ano, hoje estão neutros, né? Se você quiser falar, para terminar, sobre alguma posição em e-commerce ou varejo que vocês tenham, alguma posição que vocês estão olhando? Hoje, assim, parte longa da nossa carteira, o e-commerce ele faz parte desse book, né? Dessa parcela longa da nossa carteira. Então, a gente como eu detalhei aqui, uma vez que a gente identificou esses pilares melhores desenvolvidos, e a gente acredita que Mercado Livre e Magazine Luiza e B2W têm esses pilares desenvolvidos, alguns mais em uns pontos, outros menos em outros, mas de uma forma geral eles estão bem postados para capturar esse crescimento, é onde a gente acaba estando posicionado. Boa. Show de bola. Léo, queria agradecer mais uma vez essa nova participação aqui no canal da Carteira Z. Está convidado sempre que quiser, vocês da Explora aí. Pessoal, curte e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas, para chegar essa informação aí rica em detalhes, em conhecimento. Mais uma vez, queria agradecer ao Leonardo Stockler, da Explora Investimentos. Se quiser deixar um recado final aí, Léo. Eu que agradeço a participação, mais uma oportunidade da gente estar podendo dividir um pouquinho da nossa filosofia aqui com vocês. Então, muito obrigado, e a gente fica à disposição aqui, caso tenha alguma dúvida, caso tenha interesse de bater um papo, estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado. Beleza, pessoal. O pessoal quiser assinar a Carteira Z, conhecer a Carteira Z, tem muito relatório com muito conhecimento sobre fundos, carteiras montadas também, então não perca. Qualquer coisa está na descrição aqui embaixo. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até mais. Um abraço aí. Tchau, tchau.